Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique e hoje a gente vai falar da aula número 5 do Scratch. Na aula anterior, a aula número 4, a gente falou sobre operadores relacionais e operadores lógicos. Hoje a gente vai entrar numa área bem interessante que são as estruturas de seleção e seleção encadeada. Então, para começar, a gente vai fazer aquele velho passo, de começar um novo projeto. As estruturas de seleção, elas são o if e o else nas outras linguagens. A gente tem a estrutura de seleção, são o se e o senão no português estruturado, e o if e o else. E como ele funciona? Se uma condição for verdadeira, se retornar verdadeiro, ele faz o primeiro comando, ele executa o primeiro comando. Se não, se for falsa, ele executa o próximo comando. Então aqui a gente vai fazer um exemplo. Tá? Para começar, a gente sempre pega o nosso quando clicar em bandeira verde. Vamos utilizar um sensor e vamos perguntar: digite um valor para verificarmos a estrutura de seleção. Então, para verificarmos a estrutura de seleção. Então, digite um valor para verificarmos a estrutura de seleção. Nesse caso, a gente pode criar uma primeira variável. Vamos criar a variável num, certo? E agora a gente já tem a primeira variável, a gente vai fazer uma estrutura de seleção. Como faz isso? Vemos em controle, e aqui a gente tem, ele já está traduzido para o português, seria o if e o else. Se condição verdadeira, então, esse daqui é só um if. Vamos testar esse daqui primeiro. A gente coloca ele aqui, e agora a gente vai pegar um bloco de diga para poder executar um bloco de comando. E aqui a gente vai dizer assim, verdadeiro. Certo? Mas o que vai fazer com que seja verdadeiro? A gente vai querer que, através de um operador, a gente faça essa verificação. Então a gente vai pegar esse operador aqui de igual, que a gente viu anteriormente, operador relacional. E o que a gente quer saber? Se a variável num é igual a 10. Nesse caso, a gente aprendeu a atribuição também. Então a gente pode botar o valor da mudança da variável num quando a gente receber do console. Então mude num para 0, não. A gente quer sensores, resposta. Mude no 1 para resposta. Encaixamos aqui embaixo. Certo? Vamos testar esse primeiro condicional, essa primeira estrutura de seleção. Damos o play aqui. Digite um valor para verificarmos a estrutura de seleção. Então a gente quer o seguinte: se no 1, quando for digitado, for igual a 10, então vai ser verdadeiro, se não, falso. Vamos digitar 1. Não apareceu nada. Significa que deu falso. Vamos fazer novamente digitar o 10. Verdadeiro. Essa é uma estrutura bem simples. A gente pode incrementar ela para que dê também uma opção caso dê uma variável falso, dê uma resposta, um retorno falso. Como a gente vai fazer isso? A gente vai tirar essa parte aqui de dentro, vamos deletar essa estrutura de controle e vamos pegar a completa, que é se condição verdadeira, então faz o bloco se verdadeiro, se não, faz o bloco se falso. Vamos duplicar aqui, colocar um verdadeiro aqui e um falso aqui. Conectamos novamente aqui embaixo e agora ficou mais completo esse nosso exemplo. Quando a gente dá um play, digite um valor para verificarmos a estrutura de seleção. Digitamos 5. 5 é igual a 10? Não, falso. Vamos fazer um teste novamente. 10. 10 é igual a 10? Verdadeiro. Agora que a gente viu a estrutura de seleção simples, a gente vai ver a estrutura de seleção encadeada. Ela basicamente é a junção de várias estruturas de seleção. Então a gente vai descartar esse código aqui e vamos criar um novo código. Aqui em eventos,
a gente traz novamente o plano clicar em bandeira verde para iniciar. E nós vamos fazer o seguinte, nós queremos que a pessoa digite uma nota de 0 a 10. E nós queremos 3 tipos de saída. Que se essa nota for de uma determinada condição, o aluno está reprovado. Na outra condição, o aluno está aprovado. E uma outra condição, a nota está fora do intervalo. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai vir em sensores, vamos botar aqui um pergunte, digite uma nota de 0 a 10. Certo? Agora a gente vai transformar a variável no 1 para a resposta dessa pergunta. E agora a gente vai começar a nossa seleção. Inicialmente a gente vai colocar uma estrutura de seleção. Certo? Essa estrutura de seleção, o que ela vai fazer? A gente vai ter 3 condições nela. Vamos pegar esses blocos aqui, esses operadores, e esses dois aqui. Como a gente vai formar essa lógica? Pensem comigo. A gente tem a variável no 1. Se no 1 for igual a 0, né, o aluno está reprovado. Agora, se no 1 for maior que 0 e maior que 0 e no 1 for menor que 6, o aluno também está reprovado. Como a gente trata essa condição aqui? Se no 1 for igual a 0 ou no 1 for maior que 0, está reprovado. E também for menor que 6. Certo? Então, bem tranquila essa lógica. Se no 1 for igual a 0 ou no 1 for maior que 0, e no 1 for menor que 6. Certo? Eu já desenvolvi esse código anteriormente. Eu tenho ele aqui, a gente pode dar uma olhada nele. Ele é bem complexo, tá? Mas a gente trabalhando nele, a gente consegue entender a lógica. Pode ver que a gente vai fazer uma seleção encadeada bem interessante aqui. Vamos deixar ele aqui para poder entender a lógica depois. Mas a gente vai formular ele a partir do 0. Então, o que a gente quer dizer se ele for reprovado? A gente vai botar um balão de diga por 3 segundos. O aluno está reprovado. Certo? Agora, a parte mais interessante é essa seleção encadeada aqui, que a gente vai ter um outro bloco, se então, se não, dentro do se não. Por quê? A gente quer que ele atenda mais uma condicional. Porque se ele falhar nesse teste aqui, ele vai para o se não, só que a gente quer um outro teste. Qual vai ser o outro teste? Vai ser igual a esse daqui. Ó. A gente quer que a nota seja igual a 6, ou maior que 6, ou menor que 11. Por que menor que 11? Para que ele possa digitar 10 e pegue dentro do intervalo como uma nota cabível. Né? Então, vamos copiar esse exemplo aqui. Vamos fazer ele aqui. Vamos tratar de operadores também, então, igual, operador maior, operador menor. Certo? E também vamos ter um e e um ou, como a gente tem ali. Ó. Certo? Então, vamos para a lógica. Se no 1 for igual a 6, o que não vai pegar o 5,9999, algo que está incluso aqui. Certo? Se no 1 for igual a 6, se no 1 for maior que 6, e se no 1 for menor que 11. Como a gente vai tratar isso? No bloco ou, se no 1 for igual a 6 ou no 1 maior que 6, né, e num menor que 11. Certo? Então, se no 1 for igual a 6 ou no 1 maior que 6 e no 1 menor que 11, isso vai ser um verdadeiro. Então, se vai ser um verdadeiro, ele vai dar o resultado e vai ser o nosso bloco de diga. Diga por 3 segundos. O aluno está aprovado. Mas e se não atender nenhuma dessas condições da nossa seleção encadeada? O que nós vamos dizer? Se ele não está entre 0 nem entre 11,
é uma nota fora do intervalo. Certo? Esse bloco aqui a gente pode apagar. Então vamos testar, ver se funcionou aqui com o nosso gato, nosso Scratch Cat. Vamos dar play. Digite uma nota de 0 a 10. Vamos digitar o 0. O aluno está reprovado. Deixa eu arrumar aqui esse texto. Vamos testar outro. Digite uma nota de 0 a 10. 5. 5 é menor que 6. O aluno está reprovado. Vamos para outro teste. Digitaremos 7.3. 7.3 não é igual a 0. É maior que 0. Mas não é menor que 6. Já não é igual a 6, porém é maior que 6 e menor que 11. Então, o aluno estará aprovado. 7.3. E se digitarmos uma nota fora do intervalo, tipo 78, nota fora do intervalo. Se digitarmos um 10, por exemplo, o aluno está aprovado. Mas se digitarmos um 11, nota fora do intervalo. A seleção encadeada ela é muito útil para a gente trabalhar com diversas opções diferentes. E aqui a gente pode ver que ela está abrangindo toda essa escala de 0 a 10, conforme nós queríamos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula número 5. Nós falamos de estruturas de seleção e de seleção encadeada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.